oração versículo por versículo. Mas um outro dia, quem sabe? Salmo 119. Todos encontraram aí? Vou ler apenas os 5 primeiros versículos. Antes, porém, eu vou orar mais uma vez. Bendito Deus, Pai amado, declaramos que precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo para ministrar o nosso coração palavras de vida, Senhor, e que bloqueios e resistências sejam desfeitos agora, em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomaram, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Deus aplique sua palavra no nosso coração. Quantas pessoas aqui presentes essa noite são de São Paulo? Não sei se vocês conhecem a história daquele moço descendente de japonês, muitos anos atrás. Talvez alguns de vocês eram bem novinhos mesmo, e ao chegar em sua casa para almoçar, a sua esposa disse para ele: meu bem, você fica, deixe a comida pronta, enquanto isso vou ao banco. Enquanto ela está no banco, um grupo de 5 ou mais assaltantes entram no banco e rende, não sei se foi no Banco Itaú, e rende todos os que lá estavam, inclusive os clientes, inclusive a esposa desse jovem, desse senhor, desse moço, cujo nome eu me esqueci agora. Vladimir. Obrigado. E a esposa dele estava com uma criança recém-nascida no colo. Esse caso se tornou de repercussão mundial. E aqueles assaltantes então pediram àquela mãe que fizesse aquele bebê se calar. Mas como é que se faz um bebê recém-nascido calar? E ela tentando, mas quanto mais tentava, mais apavorada ela ficava, e eles com uma metralhadora, uma arma pesada, na direção daquela criança. A criança não calava. Aquele assaltante então disparou, e no disparar perfurou a criança e atingiu a mãe. E houve uma comoção nacional, porque estava sendo passado ao vivo. A televisão conseguiu filmar, e nisso o Vladimir liga a televisão para ver o jornal. Qual é a sua surpresa de ver a sua esposa sendo assassinada junto com a sua filhinha por aqueles bandidos? 4 daqueles bandidos foram mortos. Um sobreviveu e a população queria linchá-lo. Aquele bandido fugiu de 3 penitenciários de segurança máxima. Ficou muitos anos, mas várias vezes ele conseguiu fugir. Um dia, alguém pede para visitar aquele homem. Quem é que queria visitar aquele homem? Porque ninguém mais queria visitar aquele homem. Sabe quem queria visitar aquele homem? Um senhor chamado Vladimir. E o Vladimir chega para ele e diz:
Eu estou aqui para fazer uma declaração que você nunca vai conseguir entender. Para te dizer que Deus te ama e entrega a Bíblia para Ele. E naquele primeiro momento ele não consegue falar nada mais do que isso, apenas entrega a Bíblia. Depois o Vladimir vai voltar. E esse moço que ficou conhecido no Brasil como Paulinho Bang Bang começou a ficar perturbado com a palavra desse Vladimir. E um dia, ele dizendo que as pessoas chegavam até em algumas celas, mas chegavam na cela dele e não aproximavam. E um folheto, um dia, foi trazido como que misteriosamente pelo vento, e ele já tinha tido acesso à Bíblia, as palavras do Vladimir, que Deus o amava e que Jesus o perdoaria se ele se arrependesse. E ele começa a ficar perturbado. Na hora que ele lê aquele folheto, ele então se converte. Estava eu no congresso em Belo Horizonte do SESC, e naquela ocasião fazia oportunamente a apresentação do meu livro Estratégia para Vencer uma Guerra, publicado pela editora Betânia com o título Preparados para a Guerra, quando aproxima-se de mim um homem dizendo: eu gostaria de ler o seu livro, mas gostaria que você lesse o meu livro também, e quero te propor uma troca. E ele me entrega um livro cujo título era Das Trevas para a Luz. O autor, Paulinho Bang Bang. E nesse livro ele conta como Deus transformou a sua vida através da palavra. Como Deus transformou a sua vida através da palavra. O maior salmo da Bíblia é o Salmo 119. E toda a sua mensagem gira em torno do poder dessa palavra revelada de Deus. Do anseio que esse salmista tinha por essa palavra. Por essa palavra que tem o poder de entrar no mais profundo do nosso coração, como diz o autor da carta aos Hebreus. Penetra como uma espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Um pouquinho sobre o poder dessa palavra, eu quero falar nessa noite. O poder da palavra, ou o valor da palavra. Por que esse salmista destaca tanto o valor da palavra? Por que esse salmo tão grande falando sobre a importância da palavra? Dessa palavra que tantas vezes é desvalorizada por tantos de nós. Em primeiro lugar, porque a palavra nos protege contra o pecado. Porque a palavra nos protege contra o pecado. Sempre que eu vou dedicar uma Bíblia a alguém, eu costumo fazer uma dedicatória na contracapa desta Bíblia, colocando os dizeres de um pregador muito conhecido aqui nos Estados Unidos, chamado Dwight Moody. Quando ele disse assim: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Aqui está uma grande verdade que não pode ser contestada, pelo contrário, pode ser vista na prática em nossas vidas. Todas as vezes que você encontrar alguém que leva Deus a sério e que tem um padrão de vida espiritual elevado, com certeza você vai encontrar a palavra de Deus como referência para essa pessoa. Assim como também o inverso é verdadeiro. Toda vez que você encontrar um crente medíocre, um crente sem pedigree, um crente, como é que diz, vira-lata,
Desculpe, irmãos, mas ele é vira-lata porque ele não dá o devido valor que a palavra tem para a sua vida. É por essa razão que o salmista pergunta no verso 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a essa pergunta ele responde logo em seguida no verso 11, dizendo, no mesmo versículo, dizendo: observando segundo a tua palavra. De que maneira um jovem que tem todas as suas emoções, todos os seus desejos aflorando na sua pele, de que maneira esse jovem pode conservar puro o seu caminho num mundo tão pervertido? E a resposta é: observando segundo a tua palavra. Quero chamar a atenção dos irmãos aqui para duas coisas. Primeira, é a palavra de Deus em nosso coração que vai nos distanciar e nos fazer evitar o pecado. Segunda, sem a palavra de Deus em nosso coração, o pecado passa a ser prazeroso e constante em nossa vida, até nos levar para o abismo. Quanto mais da palavra de Deus eu tenho no meu coração, menos prazer eu tenho no pecado. Ainda que eu possa pecar, mas menos prazer eu tenho no pecado. E quanto menos da palavra de Deus eu tenho no meu coração, menos eu sinto o pecado, mais prazer eu sinto o pecado. É por essa razão que o salmista completa o seu testemunho e diz no verso 11: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Talvez seja essa uma das razões do porquê grande parte dos crentes hoje tem se tornado tão mundanos e tão familiarizados com o pecado, porque a palavra de Deus não tem encontrado lugar em seus corações. Queridos, nunca se vendeu tanta Bíblia como nos dias de hoje, mas paradoxalmente nunca se desprezou tanto a palavra como nos dias de hoje. Eu não sei se eu estaria fazendo um julgamento precipitado, mas eu creio, quase que posso afirmar, e posso até fazer uma pesquisa aqui, eu duvido que mais do que 10% tem só uma Bíblia em casa. Eu acredito que 90% das pessoas que estão aqui tem mais de uma Bíblia em casa. Se eu estou falando a verdade, quem tem mais de uma Bíblia em casa, levante a mão. Quem não tem nenhuma Bíblia em casa, levante a mão. Não tem nenhuma Bíblia. Quem só tem uma Bíblia, levante a mão. Portanto, está aí a estatística feita e provada. Irmãos, nunca se vendeu tanta Bíblia, mas parece que nunca se deixou de ler tanto a Bíblia como nos dias de hoje. Como nos dias do profeta Oséias, o povo de Deus continua perecendo, porque lhe falta o conhecimento, especialmente o conhecimento de Deus e da sua palavra. Sem a palavra de Deus em nosso coração, é impossível viver uma vida que eu agrade. É impossível andar e viver neste mundo sem tropeçar e cair nas ciladas que o diabo nos arma, através das suas propostas sedutoras, vantajosas, que o mundo nos oferece, e nas inclinações da nossa própria carne. É por isso que precisamos da palavra de Deus, porque segundo o próprio salmista no Salmo 119, verso 105, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. À medida que eu citar o texto, é bom que você olhe. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Amados, quando foi tentado por Satanás, Jesus poderia tê-lo repreendido imediatamente, mandando-o se afastar, mas não o fez. Por tantas vezes quantas foi tentado, ele disse: está escrito.
Todas as vezes que Satanás investia contra a sua vida, ele disse: está escrito. Onde Jesus aprendeu isso? Aprendeu lendo. Conforme aqui diz, a Márcia disse aqui, falando de Paulo a Timóteo, desde a infância sabe as sagradas letras, desde criancinha, que a mãe de Timóteo o ensinava a palavra. Por que Eunice ensinava a palavra para Timóteo? Porque Eunice havia aprendido com a sua mãe, que chamava Loite. Quando você começa a ler o livro de Juízes, você vai se deparar com uma história triste, cada história cavernosa. Mas no começo do livro você vai entender por que aqueles homens que eram tidos como povo de Deus andaram por caminhos tão obscuros. Você vai descobrir lá que os pais foram gradativamente deixando de passar para os filhos a palavra de Deus. E essa geração que já não passava mais com o mesmo entusiasmo para essa geração que vinha, até chegar um momento em que os filhos não tinham conhecimento da palavra. Está escrito. Agora, olha que coisa linda, queridos. Quando deram a Jesus a oportunidade de pregar na sinagoga, ouça com atenção o que diz o texto bíblico a este respeito. Eu vou ler Lucas capítulo 4, verso 16. Aqui há algumas coisas interessantes para serem consideradas. Veja, por exemplo, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga, no sábado, numa sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aqui há algumas coisas interessantes a considerar. Primeiro, ele tinha familiaridade com as escrituras. Na hora que deram a ele o livro de Isaías, irmãos, hoje quando eu falo, pega a Bíblia por favor e abra no livro de Salmos, você pega aqui, já sabe que vai abrir o livro de Salmos. Irmãos, se nós estivéssemos vivendo naquele período de Jesus, sabe o que você precisaria para trazer a Bíblia para a igreja? Você precisaria de uma venda, e só você vindo ali na frente com o resto dos livros, que estava tudo dentro do carro. Eram pergaminhos, eram rolos, e mais rolos, e mais rolos. E eles dão o livro do profeta Isaías, que é o maior do Velho Testamento, e Jesus vai exatamente no ponto-chave. Portanto, ele tinha familiaridade com as escrituras. Segundo, ele sabia o que ela dizia a seu respeito. Terceiro, ele a encarnava como verdade para a sua vida. Jesus disse: hoje se cumpriu isso aqui, está se falando a meu respeito. E ela se cumpriu, porque eu de fato sou isso que ela diz que eu sou. Oportunamente, quando eu vou a Belo Horizonte, eu tenho a oportunidade de pregar na igreja Lagoinha, e aqui também eu creio que tem uma igreja aqui nos Estados Unidos que faz isso. E o pastor Márcio, antes da gente pregar, ele pede todo mundo para poder levantar a sua Bíblia e diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E vai fazendo essa declaração. Irmãos, Jesus tinha essa consciência. Ele sabia o que a Bíblia dizia a seu respeito. Talvez seja essa uma das razões do porquê muitos de nós não temos vivido uma vida cristã vitoriosa. Primeiro, porque não temos familiaridade com a palavra de Deus. E por não ter familiaridade com a palavra de Deus, segundo, não sabemos o que ela diz a nosso respeito. E não sabemos o que ela diz a nosso respeito, vem o terceiro: não temos tomado posse das verdades que ela diz a nosso respeito. É por isso que você encontra às vezes crentes que dizem que pedem perdão a Deus, mas vivem o tempo todo se torturando e se condenando. Crentes que vivem como se fosse, queridos,
como se fossem agregados e não filhos. E a Bíblia diz: você é filho de Deus quando você nasce de novo. Você saiu das trevas e passou para a luz. O seu nome foi escrito no livro da vida. Você é uma nova criatura. Mas tem gente que não tem essa alegria de dizer: eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Por quê? Porque não conhece a palavra. E muitas vezes o diabo sussurra no seu ouvido. E você sabe que a Bíblia diz que o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. E por isso quantos vivem carregando uma culpa que já não existe mais, porque Jesus já carregou. Quando o pastor Vidal pregou aqui, ele disse que Deus não é Deus de segunda chance, Deus sempre de primeira. Quando você chega lá e diz assim: olha, Senhor, eu vim aqui de novo. Deus disse: olha, eu não lembro que você não teve aqui antes. Você não lembra que eu falei que eu tinha caído e pequei? Meu filho, quando você foi perdoado, você foi perdoado. Ficou no esquecimento. Olha, agora é nova vida. Mas quantos crentes vivem carregando culpas que já não deveriam carregar mais? Por quê? Porque não conhece a palavra, não sabe o que a Bíblia diz a seu respeito. A um grupo de religiosos da sua época, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A verdade é que, se quisermos ter uma vida cristã bem sucedida, não podemos abrir mão deste livro. Ou ele nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta desse livro. E a minha pergunta para você nessa noite é: quão próximo você tem estado desse livro? Próximo não geograficamente. Quão familiarizado você está com as verdades desse livro? O quanto essas verdades está embutido em seu coração? Ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Será que tem acontecido o segundo? O pecado tem te afastado deste livro? O valor da palavra, essa palavra precisa ser mais valorizada, queridos, mais amada, mais buscada, mais lida, mais introjetada para dentro do seu ser. A palavra, em segundo lugar, a palavra nos orienta. A palavra nos orienta. Sendo lâmpada, a palavra não apenas protege os nossos pés da queda, como também nos orienta, sendo luz para os nossos caminhos. Quando alguém se deixa guiar pela palavra, dificilmente toma decisões erradas, porque ela nos orienta não apenas o que fazer, mas também quando e como fazer. Por entender o valor que a palavra tem, o salmista diz assim no verso 24: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A edição Nova Bíblia traduziu assim este verso: é verdade, a sua vontade revelada é o meu prazer, ela me orienta e me corrige quando estou errado. Todas as vezes que abrimos mão de seguirmos a orientação que vem da palavra de Deus, para ficarmos com as nossas próprias intuições, ou com as orientações que vêm dos experts, que estão aí na televisão, ou que estão aí numa cadeira, numa escola, numa posição de mestre, de professor, todas as vezes que nós nos deixamos guiar e levar por esses experts, formadores de opinião, no final, quase sempre, nos damos mal. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Josué. Aqui é uma coisa interessante. Vou ler o texto para os irmãos e vocês acompanhem, por favor, com atenção. Josué capítulo 9 diz assim: Josué está a caminho da terra prometida, e no caminho ele se encontra com um povo que deveria ser eliminado, mas que usa de um estratagema, de uma estratégia
para burlar Josué, fazer uma aliança com ele e, em vez de ser eliminado, ficar naquela terra. Agora acompanhe, por favor, a leitura. Capítulo 9, versos 3 em diante. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados. Nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Vou ler os versos 14 a 16. O texto é muito longo, então vou adiantar. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Até aí. Pergunta é: por que, sendo Josué um homem de Deus, um líder do povo de Deus, um homem experimentado nas coisas de Deus, um homem que andou tão de perto com Moisés, um homem que viu tanta manifestação do poder e da glória de Deus, por que Josué fez aliança com quem não deveria? Basicamente por 3 razões. Primeiro, porque ele se deixou influenciar pelo que viu. E o que ele viu? Pães bolorentos, sandálias velhas, roupas rasgadas. E a conclusão que ele chegou: esse povo vem de fato de uma terra muito longe. Mal sabendo que eles fizeram aquilo de propósito para impressioná-los. Segunda razão porque Josué fez aliança com eles: porque ele se deixou influenciar pelo que ouviu. Nós somos de uma terra distante, saímos da nossa terra. Esses vinhos, os odres eram novos ainda, olha como estão rotos. Nossas roupas eram novas, olha como estão estragadas. Nossas sandálias novas, olha como estão deterioradas. Terceira razão pela qual Josué faz aliança: porque ele se deixou influenciar pelo que sentiu. Naquele momento, Josué e os líderes olham para eles e sentem que eles estavam falando a verdade. Sentem que deveriam de fato fazer aliança com eles, porque não viu nada que pudesse dizer assim: eles não estão falando a verdade, eles estão sendo sinceros. Os meus olhos estão vendo, os meus ouvidos estão ouvindo, e eu estou sentindo. Crente tem uma mania de dizer isso, ainda mais de algumas minhas aí: estou sentindo um negócio aqui. Se está sentindo, estou até meio arrepiado. Cuidado. Lá em Jó fala que um dos personagens ficou arrepiado porque estava sentindo alguma coisa, e era um espírito maligno, e ele não soube discernir que era o próprio Satanás que estava colocando seus agentes ali para torturar Jó. Josué estava tão seguro que aquilo que seus olhos viam, que seus ouvidos ouviam e que seu coração sentia era a verdade, era o certo, que ele nem achou que deveria pedir orientação a Deus, que ele nem sentiu necessidade de perguntar a Deus: Senhor, será que eu devo fazer essa aliança? Será que eu devo ir adiante? Se analisarmos, amados, friamente o que deu errado em nossa vida até agora, iremos descobrir que muitas das nossas decisões foram tomadas sem a orientação e o respaldo da palavra de Deus. A verdade é que, se passássemos mais tempo buscando a direção e a orientação de Deus para as nossas decisões, passaríamos menos tempo pedindo a Deus para consertar os erros que fizemos sem buscar a sua orientação. É ou não é verdade?
Quantos de nós, desculpa a expressão, entramos numa fria terrível e depois ficamos, Deus me tira dessa fria. Poxa, mas você devia ter pedido Deus antes. Senhor, é a tua vontade que eu entre nessa fria? O Senhor quer que eu entre nessa gelada mesmo? Agora, quando perguntar, para ouvir. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos nós até perguntamos, mas quando a gente já imagina que Deus vai dizer o contrário, a gente não para, não quer ficar ali para ouvir, né? Aí você perguntou a Deus, você perguntei, o que ele falou? Ele não falou nada não. Claro, você ficou lá para ouvir, infeliz. Você não queria ouvir aquilo que te agradava? Você sabia que se ele falasse que você não queria, você não ia concordar mesmo? Se Josué tivesse noção das complicações que aquela aliança iria causar, irmãos, será que ele agiria da forma como agiu? Certamente que não, irmãos. Por dezenas e dezenas e dezenas de anos, aquela aliança trouxe transtornos para o povo de Israel. Então, por que ele não buscou a orientação de Deus antes? Porque parecia tão óbvio, tão claro aos seus olhos, aos seus ouvidos e aos seus sentimentos, que aquela era uma decisão sem maiores consequências, que ele nem teve a ideia de recorrer a Deus. Meus irmãos, às vezes isso não acontece conosco também, porque existem tantos casais infelizes, porque existem tantos negócios fracassados, porque existem tantas sociedades desastrosas, porque existem tantos relacionamentos mal sucedidos, porque existem tantas vidas arruinadas. A causa básica de muitos desses problemas pode ser a falta de orientação da palavra de Deus. Os anos se passam e você pergunta para aquela mulher: o que te levou a casar com esse infeliz, dessa tranqueira? Pastor, mas ele era um pão. Minha filha, você não sabia que pão fica velho e depois estraga? Mas pastor, ele era um pão. Meu irmão, o que te levou a juntar seus panos com essa jararaca? Pastor, ela era uma gata. Mas você não sabe que gata às vezes vira jararaca? Meu filho, acorda. Acorda, meu filho. Você que não entrou ainda na fria, acorda. Acorda. Vê se Deus está pondo a bênção dele. Se Deus tiver, entra de cabeça, como eu entrei. E sou hoje o homem mais feliz da terra. Entra de cabeça, você não vai se arrepender nunca na sua vida. Mas se Deus não disser assim, queridos, a Jandira que é testemunho da tristeza que eu causei ao coração dela. Quando eu estava terminando o seminário, eu sabia que quando eu chegasse aqui em Minas, eu sabia que quando eu chegasse em Minas, era inevitável noivado e casamento. Porque eu ia começar o ministério, esse negócio de pastor solteiro lá naquela região, naquela época, não era coisa bem vista, e a igreja não estava muito afim de ter pastor solteiro, porque geralmente pastor solteiro é problemático, em alguns casos, né? Então eu já sabia que ia ter que casar. Irmãos, e foi aproximando o final do ano, do meu último ano de seminário, e foi me dando um desespero, e eu disse: meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer para mim? A Jandira é a pessoa que o Senhor tem para mim? É a pessoa que o Senhor escolheu para eu fazê-la feliz? E eu escrevi uma carta para ela: eu não estou tão seguro a respeito do meu sentimento, eu quero ainda ter uma convicção de que Deus de fato está pondo essa aprovação. E eu sei que eu machuquei muito o coração dela, mas foi a melhor coisa que eu fiz, querido.
Porque aquele tempo, nós intensificamos a nossa oração e Deus colocou paz no meu coração. Naquela paz que Ele colocou no meu coração, e aquela saudade, aquela falta que eu sentia dela, e era uma coisa diferente, era uma coisa de espiritual mesmo de Deus. E eu disse: não, é ela sim. E fui, e mergulhei de cabeça, e até hoje estou nascendo nada de braçada, mas foi bom demais, não é? Foi bom demais. Agora, se você não tiver certeza, não entra. Agora entrou, aguenta. Entrou, aguenta, meu filho. Pede a Deus para consertar, para restaurar agora. Irmãos, sem desprezar o valor dos seus sentimentos, mas sabendo da grande probabilidade de ser por eles enganados, o salmista tomou uma decisão que todos nós deveríamos tomar, de fazer da palavra de Deus a sua conselheira. Daí a razão dele dizer que se deixava orientar pela palavra de Deus. Ele dizer: eu fiz da palavra minha conselheira, fiz da palavra a minha orientadora. Ainda que seja decisões que você acha que são simples, que são pequenas. Quando um pai se deixa orientar pela palavra de Deus, ele não trata seus filhos com amargura. Quando um filho se deixa orientar pela palavra de Deus, ele não desobedece os seus pais. Quando um esposo se deixa orientar pela palavra de Deus, ele a ama e a trata bem. Quando uma esposa se deixa orientar pela palavra de Deus, ela o ama e o trata bem. Quando um crente se deixa orientar pela palavra de Deus, seu prazer é obedecer e agradar a Deus, e não aos desejos da carne e aos prazeres do mundo. Enfim, quando nos deixamos orientar pela palavra de Deus, o amor a Deus e ao próximo é algo que está sempre presente em nossa vida. Permita-me lhe perguntar nessa noite: você tem feito da palavra de Deus a sua conselheira? Você tem buscado na palavra de Deus orientação para as suas decisões diárias? Mesmo quando parece que tem tudo para dar certo? Tem tudo para dar certo. Pastor, não tinha nada para dar errado. O camarada me propôs uma sociedade meio a meio. Pastor, o camarada é meu melhor amigo, pastor. Tenho mais confiança nele que meu irmão. E aí, irmão? Uma semana depois, pastor, o cara virou um cascavel. O cara virou um diabo. E aí a sociedade? Sociedade? Perdi tudo, pastor. Ai, mas não estava tão certo. É, pastor, mas não deu certo. Lá, querido. Ó, Josué se deixou enganar pelo que ele viu, pelo que ele ouviu, pelo que ele sentiu. Por isso, não é seguro se deixar levar totalmente por esses sentidos. O melhor mesmo é fazer da palavra de Deus seu conselheiro. Amém? Vamos caminhar para o final. O valor da palavra. Terceiro e último lugar. A palavra nos vivifica. A palavra nos vivifica. Ao longo dos anos eu tenho percebido que as pessoas reagem de dois tipos diferentes diante das aflições da vida. Ao passar pelas angústias das quais todos nós estamos sujeitos, algumas pessoas se voltam para o Senhor e outras se voltam contra o Senhor, como se fosse Ele o responsável pelas aflições que na maioria das vezes foram causadas por uma atitude tomada sem a sua orientação. Já reparou isso? Crente que às vezes fica brigado com Deus, gente que às vezes fica revoltado contra Deus. Você vai perguntar: mas por quê? Você está assim tão revoltado? Ah, porque? Mas você pediu a orientação dele no começo, e agora você acha que ele é o culpado da sua decisão errada? Entre os muitos benefícios que a palavra de Deus trazia ao coração do salmista, estava o de não permitir que ele ficasse amortecido ou revoltado contra Deus e contra a vida, ao ser tocado pelas aflições e pelas angústias que às vezes chegam de forma inesperada, trazendo debilidade e dúvidas para o nosso coração.
Conversava agora há pouco com o Beto. E aí, Beto? Pastor, eu fiquei sabendo hoje. Liguei para minha irmã. Ela só me falou que meu pai estava internado. Para minha mãe. Liguei para o meu irmão e ele me disse que o estado dele é muito grave. Chega e nos toca sem avisar. No meio dessas angústias e aflições, o salmista encontrava na palavra de Deus consolo e força para continuar sua caminhada sem esmorecer e enfraquecer na fé. Ouça com atenção o que ele diz no verso 50 do Salmo 119. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Isso equivale a dizer que em vez de ficar curtindo a sua dor, fazendo aumentar o seu sofrimento, o salmista mergulhava fundo na palavra de Deus e encontrava alento e vida para o seu coração amortecido por aquela aflição que o havia tocado. O salmista vai mais além e faz a seguinte declaração ao Senhor: não fosse a tua lei, a tua palavra ter sido meu prazer, há muito teria eu perecido na minha aflição ou na minha angústia. Você entende agora porque muitos crentes se desfalecem na fé, desanimam e se afastam do Senhor nos tempos de angústia? Porque muitos deles querem tomar a vacina da prevenção quando já estão doentes. É como você querer tomar vacina contra a gripe quando já está totalmente infectado pelo vírus da gripe, e depois reclama que a vacina não deu certo. Claro que não deu certo. Você esperou primeiro ser tocado pela gripe, pelo vírus. Embora a palavra deva ser lida em todo o tempo, inclusive nos tempos de aflição, contudo, o salmista tinha prazer em meditar na palavra do Senhor, e quando chegava a angústia, ela o sustentava e o vivificava, blindando e protegendo contra os sentimentos negativos que tão comumente se afloram em nossas mentes e corações nessas ocasiões. Quem aqui que nunca passou por umas provações como essa, de passar por algumas aflições e às vezes surgirem aquelas indagações: por que o Senhor não resolve o problema? Será que o Senhor me ama mesmo? Será que o Senhor está interessado mesmo em mim? Há quanto tempo que eu peço essa bênção a Ele? Parece que não está ouvindo minhas orações. Não sei, parece que Deus tem mais interesse em resolver o problema dos outros, até de quem tem uma vida torta, do que a minha própria vida. E você começa a olhar gente que não tem o temor de Deus como você tem, e você vê que elas são mais bem-sucedidas que você em algumas áreas. E aí começam a brotar uma série de indagações. O Salmo 77 é um exemplo clássico do que eu estou tentando dizer para os irmãos. Neste salmo, o salmista Asaf diz que quando estava passando por essas angústias, alguns questionamentos começaram a brotar na sua mente. Que questionamentos eram estes? Eram questionamentos que colocavam em dúvida a bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Ouça com atenção o que ele diz aqui. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta: rejeita o Senhor para sempre? Por que ele fala assim, o Senhor rejeita para sempre? Porque estava muito tempo que ele pedia a Deus para resolver o seu problema e Deus não resolvia. Ele disse: não, então Deus está rejeitando. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? O que tirou o salmista Asaf desse caminho perigoso pelo qual ele estava começando a andar? O que o tirou desse caminho perigoso
foi o fato dele parar para refletir basicamente em duas coisas. Primeiro, que ele estava permitindo que as aflições o levassem a pensar assim. Segunda coisa que o tirou desse caminho perigoso: a lembrança do que Deus já havia feito por ele no passado. Quando ele começa a pensar no que Deus já tinha feito por ele, ele fala: ei, estou errado. Esse Deus que já fez tantas coisas por mim, que já estendeu quantas vezes a mão para mim, não, estou equivocado. Olha o que diz nos versos 10 e 11: então disse eu: isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Meu querido irmão, talvez você esteja passando pela mesma experiência pela qual passou Asaf, deixando se levar pelas aflições e pelos desdobramentos dolorosos que elas têm causado não apenas a você, mas também a sua família. Enquanto Asaf ficou concentrado nas angústias que o afligia, ele ficou paralisado e amortecido pelos pensamentos negativos que bombardeavam a sua mente, deixando infrutífero e infeliz. Mas a partir do momento em que ele começou a considerar a intervenção de Deus na história para agir em seu favor, a dúvida deu lugar à certeza de que Deus se preocupava com ele. Se o salmista pôde falar isso, muito mais nós, quando Deus intervém na história e envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, nos dá o Espírito Santo, Ele que não socorre o seu Filho quando estava sendo torturado naquela cruz por amor a mim e a você. Será que esse Deus se esquece quando Ele diz na sua palavra que nas palmas da sua mão nós tivemos nosso nome escrito? Quem sabe, meu irmão, as angústias da vida têm deixado você amargo e distante do Senhor. Quem sabe você tem dado vazão aos pensamentos negativos que têm aflorado em sua mente e seu coração acerca da bondade, da fidelidade e da misericórdia de Deus em seu favor. Quem sabe você tem estado amortecido pelos problemas que o afligem. Se essa é a sua realidade, então clame agora ao Senhor com todas as forças do seu coração, como clamou o salmista no verso 88 do Salmo 119, dizendo: vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Vivifica-me. Será que essa oração é uma oração que você deve estar fazendo hoje? Quero concluir a mensagem desta noite lhe dizendo uma coisa muito importante: o poder da superação que você pode estar buscando no pensamento positivo, você só encontra na palavra. O poder que você está buscando em outra fonte para vencer o pecado e as inclinações da sua carne está na palavra. O poder que você está buscando para vencer o diabo está na palavra. O poder que você está buscando para ter uma vida cristã bem-sucedida está na palavra. O poder que você está buscando para vencer as inclinações pecaminosas da sua carne, os vícios e os desejos impuros do seu coração está na palavra. Lembre-se, porque onde quer que você for, ou este livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar deste livro. Por isso, não abra mão de ter este livro com você, não apenas em suas mãos, mas sobretudo no seu coração, porque é ele que te dá vitória. Amém, queridos?
Amém? Guarde essa palavra no seu coração, meu irmão. E a partir de hoje, faça um compromisso com você mesmo, de que você vai dar mais valor a essa palavra, de que você vai amar mais essa palavra, para que você não seja um joguete nas mãos do diabo, sem saber quem é você, quais são, o que você tem nessa palavra, para você ter uma vida com maior qualidade, uma vida cristã com mais qualidade. Talvez seja isso que você está precisando. A palavra nos protege contra o pecado. A palavra nos orienta no nosso viver diário. E a palavra nos vivifica. Talvez o que esteja faltando em você é esta vida que Jesus disse, vida em abundância, que você encontra em Jesus através da sua palavra. Medita nela de dia e de noite, e serás bem sucedido. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Amém. Curva a sua fronte. Bendito Deus, Pai amado, perdoa-nos, ó Senhor, perdoa a nossa negligência, Senhor, quando tantas vezes temos deixado a Tua palavra de lado. Quantas vezes temos dito, ó Deus, que não temos tido tempo para ler Tua palavra, mas temos tido tempo para fazer outras coisas que até não convém. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos desperte nesta noite, para que possamos sair daqui hoje com a disposição de valorizar mais essa palavra que o Senhor preservou para o nosso próprio bem. Que o Senhor possa despertar a cada um de nós nesta noite, Senhor. E que a Tua palavra verdadeiramente esteja guardada em nosso coração, através da leitura e da meditação diária. Firma, Deus, os nossos pés na Tua palavra, Senhor, porque é ela que nos sustenta e nos mantém de pé, para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos de uma semana vitoriosa.